Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura do livro 6 do Regulamento Aduaneiro Brasileiro, que trata de infrações e penalidades aduaneiras. Bem, o livro 6 do Regulamento Aduaneiro, que versa sobre infrações e penalidades aduaneiras, tem o papel de sistematizar infrações que são espalhadas em 32 normas de ordem legal no regulamento aduaneiro. São basicamente 175 condutas infracionais, apenadas com 3 tipos de sanções, e dessas 175, 71 têm por base legal o mesmo dispositivo, que é o Decreto-Lei 37 de 1966, uma das normas consolidadoras que a gente tem no direito aduaneiro brasileiro. Esse livro 6 ele é subdividido em 5 títulos, 2 deles gerais, um inicial sobre disposições preliminares e um final, e 3 que versam sobre cada um dos tipos, cada uma das espécies infracionais ou de espécie de penalidades que a gente tem no Brasil. O título 1 do livro 6, ele versa sobre disposições preliminares, é aí que traz no capítulo 1, o conceito de infração, a questão da responsabilidade pelas infrações. É uma parte introdutória, uma parte geral, importante para a compreensão do que vem adiante no texto do regulamento. E também é introdutória e geral a parte que consta no capítulo 2 sobre as penalidades. É aí que você vai encontrar quais são as espécies. O regulamento aduaneiro tem uma classificação dividida em 5 espécies, mas na verdade são 3, né? O regulamento aduaneiro fala em perdimento de veículo, perdimento de mercadoria, perdimento de moeda, multas e sanções administrativas. Então, em verdade, são 3 perdimentos, né? A categoria perdimento, que se desmembra em 3 espécies, multas e sanções administrativas. Ainda nesse capítulo 2 sobre penalidades, você encontra disposições sobre graduação das penalidades, sobre a aplicação das penalidades e um artigo importantíssimo que é objeto de intensas discussões, inclusive objeto de algumas discussões que mesclam institutos tributários e aduaneiros, que é o Instituto da Denúncia Espontânea, que você encontra lá no artigo 683 do Regulamento Aduaneiro. A denúncia espontânea aduaneira tem algumas coisas diferentes da denúncia espontânea tributária. Elas são inspiradas em dispositivos legais distintos e só tem a origem, o ano de origem comum. No título 2, você já encontra disposições sobre a pena de perdimento. Os desmembramentos, a gente tem hoje 41, daquelas 175, 41 condutas são apenadas com pena de perdimento. O regulamento aduaneiro traz essas condutas no título 2 do livro 6, desmembradas em 4 categorias. As 3 penas, veículo, mercadoria e moeda, e uma quarta que é composta por uma única disposição final que versa a respeito da apreensão em nome e ordem do ministro da Fazenda. Então, o capítulo 1, que trata de pena de perdimento de veículos, veja que está implícita aí a palavra transportador. Quando o regulamento fala em perdimento de veículo, ele fala em perdimento de veículo transportador. Se o veículo for objeto da transação comercial, ele deixa de ser veículo e passa a ser a mercadoria, o objeto da transação. E aí o perdimento seria de mercadoria, mesmo o bem apreendido sendo um veículo. Tá? Então, quando você apreende, por exemplo, um veículo usado, isso é uma pena de perdimento de mercadoria e não de veículo. São 7 as infrações punidas com pena de perdimento de veículo, basicamente em um único artigo do regulamento, consolidado, o 688, e no capítulo 2 aí você encontra o universo mais extenso, que são as penas de perdimento aplicáveis à mercadoria. São 33 condutas apenáveis com pena de perdimento de mercadorias. E aí o pessoal normalmente faz confusão em relação ao instituto que deu origem a esse nome perdimento, que é lá da Constituição de 67, que tratava de dano ao erário. Essa expressão não existe mais na Constituição de 88, mas ficou na norma de ordem legal que embasa o perdimento, que é o Decreto-Lei 1455 de 76. Mas esse dano ao erário não deve ser confundido com falta de pagamento de tributos.
E você conclui isso simplesmente analisando as hipóteses de perdimento, em que você vai ver que dessas 33 hipóteses de perdimento de mercadoria, apenas 4 decorrem necessariamente de falta de recolhimento de tributo. Então só tem 4 hipóteses de perdimento que ainda tem no seu antecedente uma conduta de falta de pagamento de tributo obrigatoriamente. Na categoria 3, perdimento de moeda, existe uma única penalidade aí classificada, é o perdimento de moeda portada por viajante, né, em impo ou exportação, acima do valor que o Conselho Monetário Nacional poderia reajustar, mas não reajustou, que ainda é R$10.000. Né? Não quer dizer que você não possa levar mais do que isso para o exterior ou trazer para o Brasil. Você não pode fazê-lo sem declarar, né? Sem ter uma justificativa da origem desses valores declarados. E o capítulo 4, já comentei, disposições finais, basicamente sobre quem responde, em nome e ordem de quem ficam apreendidas as mercadorias. Do ministro da Fazenda, hoje ministro da Economia. No título 3, o universo de penalidades mais extenso, o das multas. Né? O título 3 trata de 93 multas aduaneiras, nem todas elas estão no regulamento aduaneiro hoje, 7 multas não se encontram hoje no texto do regulamento aduaneiro, porque ainda não foram incorporadas ao regulamento aduaneiro, esse título é subdividido em 4 capítulos. 3 deles são espécies de multa, em uma classificação feita pelo próprio regulamento aduaneiro. São multas de impo, multas de expo e multas comuns à importação e à exportação. São 3 categorias. E uma 4ª que trata da redução das penalidades. Então, no capítulo 1, na primeira categoria, nós temos o universo das multas na importação. Bastante numeroso. E se você analisar a sequência dos artigos do regulamento, você vai perceber que tem aí um desmembramento implícito em 3 categorias. Uma primeira categoria de multas que vão variar em função de um tributo que deixou de ser recolhido, tá? Da mais alta para a mais baixa. Uma segunda categoria que vai variar em função do valor das mercadorias, ou do valor aduaneiro, ou mesmo do preço das mercadorias, ou até do valor comercial das mercadorias. E uma terceira e última categoria de multas em valor fixo, tá? X reais normalmente por descumprimento de obrigações aduaneiras, são multas em valor fixo. Todas essas penalidades estão aí no capítulo 1, que trata de multas na importação. No capítulo 2, que é um universo super curto, são 4 multas só, são multas exclusivas de exportação. São muito raras e de difícil aplicação. Pelo próprio texto das multas, elas são de aplicação bem complexa em operações de exportação. O terceiro capítulo, de multas comuns à importação e exportação, ele é composto majoritariamente por multas fixas, multas com um valor fixo em reais. Tá? Essas multas comuns à importação e exportação podem ser por uma entrada não permitida em recinto, por uma prestação de informação extemporânea, incorreta, incompleta, e outros casos mais previstos no regulamento aduaneiro dentro desse capítulo 3. E o capítulo 4 é um dispositivo da legislação tributária e que a legislação aduaneira herdou e limitou, que é um incentivo à não litigância, tá? Uma possibilidade de reduzir multa para quem não litiga, uma redução de multa para quem não discute a lavratura de autuação em primeira instância, ou até uma redução um pouco menor para quem não deseja discutir em segunda instância e paga. Então é um desconto pela não litigância, para não mover a estrutura de processo administrativo que foi criada para dar solução a essas controvérsias aduaneiras. Essa disposição da legislação tributária trazida para a aduaneira sofreu uma limitação para várias das penalidades. Por exemplo, as penalidades que resultam da substituição da pena de perdimento. Tá? Então, não há um desconto de 50% na multa de valor aduaneiro que substitui a pena de perdimento, e nem haveria lógica nessa redução. No título 4 do livro 6, você encontra as sanções administrativas, que são a terceira categoria de penalidades.
são penalidades limitativas de direitos dos intervenientes nas operações de comércio exterior. Elas nasceram basicamente com uma base legal única, que é o artigo 76 da Lei 10.833 de 2003, que conceitua interveniente, que diz quais são as penalidades punidas com advertência, suspensão e cassação ou cancelamento de registro. Hoje, no total, nós temos 41 sanções administrativas, sendo 12 de advertência, 11 de suspensão e 18 de cancelamento, e elas não se restringem mais ao artigo 76 da Lei 10.833. Você encontra também sanções administrativas que foram incluídas lá no regulamento aduaneiro, no artigo 735-A, que se referem ao RTU, Regime de Tributação Unificada. Você encontra lá no 735-B sanções administrativas referentes a registro especial e também no 735-C sanções administrativas referentes ao alfandegamento de locais e recintos e que prevalecem sobre o artigo-mãe, que é o 735 do Regulamento Aduaneiro. Todas elas têm base legal específica e foram trazidas paulatinamente pelo texto do Regulamento Aduaneiro. E o regulamento conclui esse livro 6 com o título 5, denominado de Disposições Finais. Aí você encontra um tema super polêmico já de início, que é o capítulo 1, trata de relevação. Na área aduaneira ainda há disciplina para relevação, e outras áreas entendeu-se que após a Constituição de 88 não haveria mais essa possibilidade. Na área aduaneira a gente tem inclusive disciplina legal da relevação posterior à Constituição de 88. No capítulo 2, a representação fiscal para fins penais, em 2 artigos. O primeiro deles, aduaneiro, que trata dos crimes de contrabando e descaminho, ou ainda outros crimes ligados a temas afetos ao comércio exterior. E o segundo deles, que é o 741, sobre crimes contra a ordem tributária, que tem um trâmite um pouco diferenciado para encaminhamento ao Ministério Público. E termina com um capítulo 3, que trata de infrações praticadas por órgãos da administração pública, tidas como infrações graves, né? E cuja disciplina ficou em parte ao ministro da Fazenda. Então, essa é a estrutura do sistema sancionatório, é uma estrutura complexa, é uma estrutura que demanda uma codificação específica, que com o passar do tempo pode ser que venhamos a ter no Brasil, mas que o regulamento hoje cumpre esse papel de consolidar. Então, para que você não precise procurar em dezenas de leis quais são as penalidades aplicáveis, você encontra todas elas reunidas em um único lugar, e esse lugar é o livro 6 do Regulamento Aduaneiro. Se você gostou dessa apresentação, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram no canal Portal Aduaneiro.